Olá, quinto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Baísa e hoje a aula de História será comigo. Nós vamos aprender e falar um pouco sobre os primeiros anos após a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral às terras que hoje nós chamamos de Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e demorou um certo tempo para se começar o processo de colonização. Esse período, após a chegada dos portugueses, nós na história chamamos de período colonial, porque existia a relação entre a colônia e a metrópole. A metrópole era o país que possuía territórios e esses territórios eram conhecidos como colônia. Então, nossa metrópole era Portugal. Portugal comandava o território da América Portuguesa e esse território chamado de América Portuguesa, que hoje nós chamamos de Brasil, era a colônia. Era função da colônia, no período colonial, fornecer tudo o que a metrópole precisasse. Era na colônia que eram extraídos metais preciosos, como ouro, prata, cobre. Era a colônia que fornecia matéria-prima e produtos tropicais. Tudo que a colônia tivesse a oferecer era retirado do território e levado para a metrópole. E o Brasil, ele foi colônia de Portugal durante muito tempo. De 1500 até 1822, quando acontece a independência e o Brasil se torna um estado independente do governo português. Os primeiros portugueses vão chegar no território da América Portuguesa, que hoje nós chamamos de Brasil, em 1500 com a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Mas vai demorar um tempo, cerca de 3 décadas, de 30 anos, para que o governo português se interesse em colonizar o Brasil, se interesse em ocupar o Brasil. Esse interesse ele vai acontecer por receio e por medo de que outras metrópoles, como Espanha, ou a França, ou a Holanda, invadissem as terras portuguesas. Então, para evitar que essas terras fossem tomadas por outras metrópoles, o governo português começa esse processo de colonização. E uma das primeiras medidas vai ser a construção de fortes no litoral, para que se pudessem observar o mar, para que eles conseguissem ver quando um navio estrangeiro de outra nação fosse chegando e já se preparassem para a proteção do território. Quando começa a colonização do Brasil, um dos principais objetivos do governo português era encontrar metais preciosos, era encontrar ouro ou prata no Brasil. Mas isso não vai acontecer num primeiro momento. Esses metais preciosos eles só vão ser encontrados no século XVII, 200 anos após o início da colonização, mas o governo português vai encontrar outros produtos para que a colônia comece a gerar economia. E o primeiro produto encontrado no Brasil que servia de exploração foi o pau-brasil. O pau-brasil, ele é uma árvore que dele é extraído o pigmento da tinta vermelha. Nessa época, os produtos tingidos, eles custavam caríssimo. As pessoas não tinham acesso às tintas. Então, lá na Europa, a tinta vermelha, ela era custava muito caro. Só quem tinha acesso a ela era a nobreza, era a elite. Então, quando se descobriu que existia essa tinta na árvore chamada de pau-brasil, que deu nome ao nosso país, o governo português passou a explorar. No primeiro momento, quem foi os responsáveis pela mão de obra foram os índios. Os portugueses exploraram os índios, trocando produtos com eles. Eles ofereciam
espelhos, objetos de utensílio doméstico, que eram coisas novas para os índios. Os índios não conheciam, então eles aceitavam receber esses produtos e, em troca, eles trabalhavam para os portugueses. Retiravam a árvore, faziam a locomoção da árvore, levavam até o navio, então eles eram responsáveis por todo o processo. Mas essa relação amigável, que nós vamos chamar de escambo, que era a troca de mercadorias pelo trabalho dos indígenas, ele não vai durar muito tempo. Os indígenas vão perceber que estavam sendo explorados e vão passar a não querer mais exercer essas atividades. Então, aí vai começar os primeiros conflitos, e conflitos armados, e conflitos desiguais. Enquanto o índio só tinha o arco e a flecha para se defender, o português já possuía a arma de fogo. Então, os indígenas passaram a se rebelar e a saírem da região do litoral, a adentrarem cada vez mais o território brasileiro, buscando fugir do europeu que estava explorando eles. Depois do pau-brasil, o segundo produto que movimentou a economia foi a cana-de-açúcar. Os portugueses, eles já conheciam todo o manejo do cultivo e da plantação da cana-de-açúcar, porque eles já faziam esse tipo de comércio nos territórios que ele possuía lá no litoral da África. Então, eles trouxeram para o Brasil o cultivo da cana-de-açúcar, porque naquela época o açúcar era um produto que custava caro, então sua venda gerava muito lucro para Portugal. De início, a cana-de-açúcar ela foi plantada no território do Nordeste. Nós vamos chamar essa época na história de Nordeste açucareiro. Quase todo o território do Nordeste possuía um engenho, que era onde tinha a plantação da cana-de-açúcar, que era transformada no açúcar, no produto final. No Nordeste, por possuir um clima e um território adequado, a plantação de açúcar se desenvolveu muito bem. E como os portugueses tinham tido conflito com os indígenas dessas regiões, e esses indígenas foram obrigados a se deslocarem para o interior, os que sobreviveram aos conflitos armados com os portugueses, os que não foram escravizados ou foram obrigados a serem catequizados, os que fugiram para o interior. Então, esse território no Nordeste ele foi ficando desocupado e os portugueses passaram a utilizá-lo para as plantações da cana-de-açúcar. Quinto ano, essa foi a aula de história de hoje. A pedido do professor Robson, tive o prazer de ministrar essa aula para vocês e eu espero encontrá-los no próximo ano, todos no sexto ano, para que vocês possam serem meus alunos na disciplina de História.